Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente traz novidades sobre os empreendimentos imobiliários no litoral cearense com Aristarco Sobreira. Ele é presidente da IB Incorporações e esteve aqui na TV Otimista e a gente conversou. Acompanhe. Muito bom sempre conversar com você aqui com a gente sempre está de portas abertas e que bom poder falar, né, de crescimento, desenvolvimento, sobretudo no litoral e aqui também. O prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez, na melhor companhia, né, possível e conversar sobre esse empreendimento que é tão caro, né, tão apreciado por nós. Aristarco, a gente conversou sobre a origem, desde a origem, né? É verdade. E trazendo agora o momento de celebração, né? Que eu já soube que já foi entregue, né? Vocês fizeram um evento, foi muito badalado, inclusive até marca, né? É o marco desse momento agora para a vivência. Conta um pouco como foi. O evento se realizou no dia 28 de setembro, agora passado. Importante ressaltar, né, que eu falei isso no discurso, na data e na hora marcada, né? Marcada 3 anos antes. Então isso é muito importante para a gente entregar no prazo, né? Atender a expectativa de todo mundo. O evento foi muito lindo, o evento foi sábado, né? Era um sábado, começamos às 5 horas da tarde e terminamos às 11 horas. Então teve uma atração na Casa Modelo, que havia um pôr do sol e seria o acolhimento das pessoas. Depois houve uma passagem muito linda, que foi um saxofonista caminhando pelas alamedas do empreendimento, que são alamedas sinuosas, que vão serpenteando por entre as casas até chegar no mar, que está a 150 metros, e o saxofonista foi conduzindo lá o grupo todo, um evento para 250 pessoas, e que nós levamos todos os compradores, né? Veio gente de fora do Ceará, metade das pessoas que compraram são São Paulo, Paraná, Santa Catarina e que vieram prestigiar a entrega, isso é muito bom para a gente, metade das pessoas aqui do Ceará. Então fomos até a área de lazer, que é de frente para o mar. E lá a gente teve um buffet com o Rafa Sudachi, que é um nome muito prestigiado aqui no estado do Ceará, e trouxemos também um chefe francês estrelado, né, no Guia Michelin, uma estrela do Guia Michelin, que é o Emmanuel Ruiz, para fazer a grande atração aí da noite para os convidados, e que culminou com um show de 2 horas, um show bastante interessante, do Davi Cartacho, que é um grande talento, né, e que todo mundo adorou. Foi uma festa muito feliz, né, o ambiente do ponto de vista plástico perfeito e toda festa, né, o que faz a festa realmente pulsar são as pessoas. Então, assim, conseguimos juntar pessoas maravilhosas, né, os convidados também, pessoas convidadas por nós, projetistas, os stakeholders, prestamos uma homenagem também ao time interno da AIB, né, porque são 3 anos, só da fase de construção são 3 anos. Então é importante a gente fazer a justa e merecida homenagem, né, para esse time de talentos, né, para conseguir fazer e entregar uma obra de arte, que é o que a gente queria. Pois é, você falando desse momento, né, e eu lembrando aqui das nossas conversas, como foi pensado, né, a gente, para quem está assistindo, entender um pouco de como a origem foi pensado, de como ele foi idealizado por você e colocado, chegado ao ponto de ser realidade. O origem saiu, também falei isso no discurso lá, né, de andar pelas dunas lá do Fortim, né, em 4x4, 7 anos atrás, e vislumbrar uma coisa que a gente acredita que só existe realmente naquele local, porque é um local muito específico, porque é o encontro do rio Jaguaribe, né, com o mar, formando uma praia, que a gente chama uma piscina de água salgada, num município também super diferenciado, né, um município com 16 mil habitantes, entre 2 rios, que só tem 2 praias, assim, bastante exclusividade, né, com uma utilização ali no rio, tem uma marina, então você tem casas espetaculares ali no rio.
Então é um local assim muito especial. E o nosso sonho era fazer, sempre foi, uma obra de arte. E a gente queria fazer um projeto disruptivo. Nós queríamos trazer inovações para a gente não ficar repetindo aquelas mesmas fórmulas, né, de sempre. E aí fomos, desde o início, em busca, né, das melhores parcerias. Trouxemos o Greg Busquet, que é um arquiteto francês, à frente da Architects Office, e trouxemos um conjunto de projetistas de luminotécnica, de paisagismo, projeto de interiores, né, para cuidar em todos os mínimos detalhes desse projeto, que tem muitas inovações. É uma casa plana, térrea, é uma casa que tem um terreno próprio, né? Você não fica junto do vizinho, nem em cima, nem embaixo, nem do lado. O menor terreno é 600 metros, o maior terreno são 900 metros quadrados, cercado por um paisagismo, né, que vai dar ainda mais uma privacidade. Casas planas e terras, você não tem que estar subindo escada ou que está pegando elevador. Os carros não circulam entre as casas, você deve lembrar, tem um bolsão de estacionamento depois da portaria, né, do controle de segurança, e você caminha por entre essas alamedas ou anda num carrinho de golfe, como nos melhores resorts, mas é uma delícia, né? Então, o pensamento foi realmente ter conosco pessoas que gostam de obras de arte. As edificações, quando você está falando do ponto de vista acadêmico, inclusive, né, elas são verdadeiramente consideradas obras de arte, tal qual as pinturas, as esculturas, né? Então foi assim que a gente enfrentou ou direcionou esse projeto, fazer uma obra de arte, mas que a utilização, a gente queria que fosse também assim uma desconexão com esse dia a dia que eu adoro, né, que é um dia a dia muito intenso, muito corrido, cada vez mais rápido, plugado, mas que faz tão bem, né, você também ter o teu momento de quietude, né, esse momento de se aquietar, e você ter um momento mais contemplativo. Quando a gente vai para lá, não tem vontade de voltar. O projeto é lindo, a luz do lugar, a luz natural, né? O pôr do sol é mágico, né? Fica uma luz assim, muito bonita de fotografar, né? E muito bonita de você viver. Então, essa ideia de trazer realmente uma coisa que a gente acredita muito, que é a beleza, né, da obra de arte, trazendo felicidade. As pessoas podem achar a princípio, talvez isso um pouco estranho ou novo, mas é uma coisa que a gente acredita muito belo, né, trazendo a felicidade das pessoas. Mas é uma beleza também, é uma beleza que reside muito na simplicidade e no design, e não na ostentação, né, dos materiais. Então isso também aproxima, né, esses nossos clientes de uma coisa hoje que todo mundo descobriu, né, aproxima muito da natureza. E isso tem, digamos, uma troca de energia muito grande, né? E a gente acha que é um local de muita felicidade. Eu acho que o Origem Fortim, a gente vai conseguir, né, ter essa experiência muito rica. E a gente sabe que você não para, né? Então já está pensando no próximo empreendimento, já essa novidade para Fortaleza. Conta um pouco de como é que está sendo pensado isso. A A e B, ela está, digamos, especializada, né? O nosso DNA, ou a nossa vocação é fazer design mais experiência, ou seja, tem que ser uma obra de arte e a experiência tem que ser fantástica. Experiência é uma coisa muito cara, né, para as pessoas, embora hoje não se dê tanta atenção a isso, né, mas assim,
Quem é que não gosta de ser muito bem tratado, né? Quem é que não gosta dessas interações ricas? Então isso é importante para a gente no projeto. E o próximo lançamento, que será em março, será em Fortaleza, será no Meireles, será um terreno de esquina, ali no polo gastronômico, né, que é Frederico Borges com a Pereira Valente, uma esquina voltada para o nascente, que é de onde vem, né, o sol da manhã e a ventilação. E é um projeto residencial e nós estamos continuando com o mesmo Greg Busquet, que é um grande talento. O projeto do Origem Fortim, ele é maravilhoso. E essa parceria da AIB com o Greg não poderia ter sido mais fluida. Assim, ele entende e percebeu muito bem, né, o que é que a gente deseja e ele entrega, né, uma arquitetura maravilhosa. Então nós vamos repetir o que já está dando certo, que é fazer também o que a gente pretende que seja ganhador também do prêmio, né, como a Origem foi, né, melhor projeto arquitetônico do ano aqui no estado do Ceará, em 2023, e fazer um prédio muito lindo também, mas é um prédio, a gente usa contemporâneo e cosmopolita, né? Um prédio que venha estar ligado com essas pessoas mais modernas, né? De gostar de obra de arte, que tenha uma usabilidade, né? Que seja fácil e que tenha uma experiência diferente, uma arquitetura muito linda e que a gente deve estar apresentando ao mercado agora até março do ano que vem. Que bom, e com relação a essa, a gente vê muito a sua assinatura, né, da arte junto com a construção. Você acredita que esse casamento é perfeito? Eu acredito muitíssimo nesse casamento. E isso é uma coisa que a gente vem polindo, né? Você tem que ir polindo, é como você está polindo, calibrando o teu olho, né? Isso não é uma coisa que você pode ter, né, no início da sua carreira de engenheiro, né? Você tem que ir refinando e você tem que ir polindo, porque isso está muito entremeado, né, em tudo, né? Não é só no desenho, mas é na forma como você constrói, é na forma como você se relaciona com os seus clientes, é na forma como você se relaciona, né, com todas as pessoas que estão no projeto, né? O projetista, vocês. Então, isso também para a gente, né, é de uma importância tão grande, porque você vai cruzando e encontrando pessoas maravilhosas que trazem momentos maravilhosos. Então, usando uma palavrazinha talvez do nosso cearenseis, né, talvez seja, esses projetos sejam uma possibilidade da gente fazer um ajuntamento das melhores pessoas. E agora o intervalo, a gente volta já já. E segue até o dia 25 o Ceará Tech Summit 2024. A repórter Camila Matias tem os detalhes. E para falar mais sobre esse evento tão importante aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, a gente vai conversar com Herbert Melo, que é articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae e também coordenador desse evento. Tudo bem? Queria que o senhor começasse falando um pouquinho o que é que tem nesse evento tão atrativo para as pessoas que vão acompanhar. Oi, Camila, esse evento é um evento que nós estamos na 3ª edição. É o maior evento de inovação e tecnologia do estado do Ceará hoje. Ontem nós tínhamos 18.600 pessoas inscritas, 284 estandes. Nós temos aí 13 investidores do Brasil que vão estar aqui caçando startup. Ou seja, é um evento que tem 70 palestrantes, mais de 90 convidados, 3 painéis importantíssimos, onde a gente busca consolidar todo aquele modelo de negócio das startups e transferir para as empresas tradicionais. Afinal de contas, aqui no estado nós temos mais de 670 mil empresas tradicionais e o foco do Sebrae é aproximar startup e empresa tradicional. Fala um pouquinho da programação desses dias de evento para a gente. Nós vamos ter uma palestra sobre
o foco principal hoje do evento, vamos dizer assim, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial voltada principalmente para a gestão das micro e pequenas empresas. Esse é o foco. Eu fiquei sabendo também que tem um espaço especial para estudantes. Conta para a gente também a importância desse público estar presente nesse evento. O Sebrae é uma das instituições que trabalha essa parte de empresa inovadora, da semente até o mercado. Então nós temos um ambiente lá voltado para o empreendedorismo jovem, vamos dizer assim, onde nós iremos buscar apresentar para a sociedade e principalmente para os convidados que estarão lá no Ceará Tech Summit, de que forma é que o Sebrae contribui para que esses empreendedores jovens possam chegar a essas empresas inovadoras. Fala para a gente também a importância do evento desse ser realizado aqui na nossa cidade, no nosso estado, o peso de ter um evento desses aqui. O peso principal desse evento aqui no estado do Ceará é consolidar o estado do Ceará como um estado inovador. Hoje nós temos alguns eventos semelhantes no Nordeste, em outras capitais no Nordeste, mas esse aqui de Fortaleza é o principal. Além disso, nós estamos consolidando uma rede do ecossistema de inovação. Essa rede ela sai da capital e ela começa também a andar nos outros municípios do estado do Ceará. A ideia é que a gente tenha esses eventos não só na capital, mas em todas as grandes regiões do estado do Ceará, consolidando os ambientes do ecossistema de inovação, que nós chamamos de rede dos ecossistemas de inovação. Ainda dá tempo de se inscrever e quem tem interesse ainda consegue? A inscrição é no site www.stssebrae.com.br. Faça a inscrição, vá lá que vai ser show. E Fortaleza vai ser o centro da agenda sobre o agronegócio com a 7ª edição do seminário Agro Innovation, que vai ser realizado agora nos dias 12 e 13 de novembro na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Sobre a programação, conversei com Carlos Matos, ele é presidente do Conselho Técnico organizador do seminário. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. A gente está falando, estava até conversando de bastidores, né? Novamente se encontrando aqui na TV Otimista para falar sobre o Agro Innovation, né? Como é que está sendo essa programação deste ano? Eu que agradeço, Elaine, é uma alegria sempre estar aqui na TV Otimista. A programação desse ano, nós vamos trabalhar em cima de temas estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio no Nordeste. Nós temos uma convicção de que pode ser multiplicada a produção em várias cadeias produtivas e nós vamos estar trabalhando temas estratégicos na perspectiva do produtor. Vamos ter cases, por exemplo, o Rei do Limão, Valdir, da Ita Citrus, vai estar falando para nós, produz 1.000 hectares de limão, está dobrando a produção e no passado ele pensou em produzir no Ceará. Mas hoje revela que cometeu um erro. Foi para a Bahia, achando que era mais próximo de São Paulo. Mas o clima aqui é melhor, a logística é melhor e o mercado internacional hoje tem um interesse muito grande com a produção de limão. Isso abre uma nova perspectiva para o Ceará. Também vamos trazer uma empresa da Bahia que trabalha com bioinsumos hoje. É uma realidade e que se impõe, porque há uma rastreabilidade dos produtos que exige menor índice de produtos químicos e esses produtos produzidos a partir de organismos vivos, bactérias, fungos, eles combatem as doenças e evitam o uso de agrotóxicos. Isso é muito importante. E vamos discutir, teremos um painel sobre o Coalizão Agro, que é unindo as instituições de crédito, logística, a segurança hídrica, a questão da regularização fundiária, temas estratégicos que podem permitir, se resolvidos, uma ação mais efetiva para viabilizar o pequeno e o médio produtor na expansão dos seus negócios. Teremos o Fábio Regis também, que é um produtor referência na produção de banana, que vai expor, e temos todo o evento vai estar reunido em 4 grandes painéis. Um primeiro painel, a profissionalização do pequeno produtor. Um segundo painel, tecnologia e avanços, inovações para o setor do agro. O presidente da Embrapa vai falar sobre inteligência artificial. Um terceiro painel sobre cases, referências e grandes avanços
na produção até o mercado. E o quarto painel é produção e institucional, as instituições que podem dar apoio ao produtor. Você falou da questão da tecnologia, né? Da tecnologia muito mais avançada e da inteligência artificial, né? Como é que ela pode atuar no ramo da agricultura, no agro como um todo? Qual seria, na sua visão, né, essas ações que poderiam ser permeadas e que vão ser debatidas no encontro? Quais são as... Com relação à inteligência artificial, ela pode otimizar de que forma, né, a produção? Tá. Então, a gente tem 4 formas muito claras que se pode ter um benefício da inteligência artificial. Na gestão da água, no benefício, o que a planta precisa, a necessidade da planta, também no combate a pragas, com drones, e a inteligência artificial lê por foto, pela cor da folha, para mudar a adubação, mudar a fertirrigação. Em todo o processo da rastreabilidade do produto, onde tem pontos críticos, né, a inteligência artificial também pode atuar. E na logística, né, na logística mesmo, no transporte, como conservar melhor as frutas e tudo, são 4 pontos que eles têm destacado como importante para a produção. E com relação à questão do produtor rural aqui, né, do produtor no local, no estado do Ceará, como é que tem sido essa atuação voltada, você falou da profissionalização, né? É algo que continua sendo muito importante nesse sentido aqui, como é que você tem avaliado? Extremamente importante, porque nós vemos os gaps. Você pega produção de tomate, você tem produtor produzindo de 4 quilos a 17 quilos. O que é a diferença? Ser mais profissional, melhores práticas agrícolas, melhor material genético, melhor assistência técnica. Quando nós vamos para a pecuária, nós temos a média do estado do Ceará é 1.500 litros por vaca. Nós temos produtores com 11 mil litros por vaca. E temos produtores com 1.000, obviamente, com 800. Então, os sistemas produtivos, a tecnologia adotada, novas práticas, há inclusive um novo método que nós estamos trazendo um especialista para o Irriga Ceará, para o Agro Innovation, que é o Andrew, especialista em compost barn. Esse modelo surgiu no Texas, é uma forma confinada da criação de animais que permite um aumento da produtividade porque dá mais conforto ao animal. Então, na pecuária tem um tripé muito importante, que é genética, alimentação e o ambiente. Esse modelo de produção ele permite as 3 coisas: tirar o potencial genético máximo do animal, alimentar bem, porque eles estão confinados com alimentação orientada por animal, e um ambiente agradável, para que a vaca possa se sentir bem. Temos, então, em cada cadeia, uma possibilidade de avanço da produtividade, de novos produtos, novas culturas surgindo. A produção de cacau vai bem no Ceará, é uma possibilidade para nós avançarmos. Está se testando açaí, com um relativo grau de sucesso já. Nós temos, nós nos concentramos muito em 3 frutas: melão, banana, melancia, mas ainda podemos crescer na produção de uva, na produção de manga e mirtilo, blueberry. Foi uma experiência que o governo do estado fez interessante, que vale a pena a discussão. Então, essas novas culturas podem permitir uma grande expansão da agricultura irrigada. Olha, hoje, batata doce, o mundo compra. É uma demanda enorme para batata doce. Tem várias variedades de batata doce. Como é que o Ceará não seria um dos grandes locais para se produzir? E já cresceu bastante, né? Essa agricultura vem mudando, é muito importante nós vermos. Se nós pegarmos um corte há 10, 15 anos atrás, os principais produtos eram milho, feijão, arroz. Hoje o primeiro produto é tomate, desde 2 anos para cá. E aí, com base, já mostra o quanto se avançou e o quanto se investiu na tecnologia nesse local aqui, né? O que a gente trabalhou com relação a isso. Como você falou, né? A gente tinha antes muito milho forte, agora a gente vê outras culturas que talvez antes a gente nem pensava em trazer, né? Você falou do açaí também, né? Do mirtilo. Então, são possibilidades reais que isso veio para cá. Sim, são possibilidades reais. Tem hoje já um consenso. A fruticultura
a agricultura irrigada intensiva, ela vai crescer no Brasil e vai crescer no Nordeste, porque o nosso clima é diferente. A pitaia que se produz aqui, e se produz já com excelente qualidade, ela tem um preço diferenciado no CEAGESP em São Paulo, porque tem pitaia produzida no Pará, tem pitaia produzida no Sul, mas a nossa, a cor é mais firme, a qualidade da fruta é melhor. Nós temos um dos principais produtos do Brasil, que é uma referência, uma marca praticamente, o melão rei, né? Porque nós temos um clima diferente. E a fruta, então, a qualidade da fruta é completamente diferente. Mais competitivo nesse sentido também, naquela fruta mais saborosa, né? Que você saboreia e você conhece de onde você traz. Essa daqui é do Ceará. Inclusive, nós vamos ter um momento que vai nos falar o Edson Trebeschi, do Grupo Trebeschi, o maior produtor de tomate do Brasil. Ele vai falar como investidor, por que eu fiz a opção de investir no Nordeste. Para ficar claro essas decisões. Porque às vezes nós mesmos ficamos duvidando do potencial. Quando os outros acreditam e estão desenvolvendo e colocando o seu dinheiro para esse desenvolvimento. Eu quero animar, nós queríamos que o evento desse uma coragem nova, uma coragem criativa para os pequenos e médios produtores cearenses que podem crescer mais, se expandir mais e gerar desenvolvimento, gerando emprego para a nossa região. É bom quando uma grande empresa vem, é bom. Quantas vierem, sejam bem-vindas. Mas mais importante ainda é aquele desenvolvimento local, em que cada município vão surgindo os empresários do agronegócio, né? Eu não esqueço o ano em que eu fui a Limoeiro do Norte e estava uma crise enorme no comércio. Quando nós começamos a discutir, na verdade, a crise era na agricultura, porque era um ano de seca, houve uma restrição de água e reduziu a produção. E o comércio sentiu fortemente. Então, a riqueza gerada no agro, ela esparrama para as diversas camadas da economia, né? E eu não sabia que era tão importante quanto eu pude ver nessa ocasião. O CDL de Limoeiro reunido para ver o que fazer diante dessa crise causada pela crise na agricultura. Carlos, para a gente encerrar aqui, que você fizesse o convite para quem está assistindo, né, para se fazer presente nesse momento, e como é que faz para fazer as inscrições? É o dia todo, é isso? O dia todo, dia 12, dia 13, você pode acessar a Agro Innovation, pode fazer a inscrição digital no Simpla, nós teremos surpresas para o evento também. Estamos aguardando 3 confirmações muito importantes que serão anunciadas nas próximas 2 semanas. Mas já se a gente é convidado na Federação das Indústrias, no dia 12 e 13, sem custo, para a plenária. Teremos com custo apenas 2 workshops paralelos que vão acontecer para compost barn, para pecuária intensiva e para laticínios, que é um setor que cresce bastante no Ceará. E agora intervalo, a gente volta já já. E a gente fala agora sobre o autismo e as ações de inclusão. Sobre esse assunto eu conversei com a psiquiatra Fátima Dourado. Ela também é fundadora e diretora técnica da Casa da Esperança. Confira. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua presença com a gente no Destaques, para a gente falar de um tema tão importante que é o autismo, né? A gente está vendo aí muitas pessoas falando sobre o TEA, sendo utilizado também em diversas campanhas no Brasil afora, né? Período de eleições. Queria primeiro, antes de tudo, começar conversando com a senhora, como é que se diagnostica a pessoa com TEA, né? E por que essa incidência tem aumentado durante os anos? Olá, Elaine, eu que agradeço, né, o convite. Para mim é sempre importantíssimo falar sobre TEA, né, que é um tema ao qual eu tenho dedicado a maior parte da minha vida, né? Então, eu sou médica, sou psiquiatra, fundei há 31 anos aqui em Fortaleza a Casa da Esperança, que foi a primeira organização brasileira a oferecer atendimento na área de saúde multidisciplinar para crianças, jovens e adultos com autismo. Então, respondendo a tua pergunta, né, na verdade você perguntou 2 coisas, né? Como se diagnostica o autismo e por que tem aumentado tanto nos últimos anos, né? Primeiro, o diagnóstico do autismo é clínico, não existe nenhum exame, nenhum sinal patognomônico do autismo.
traduzindo isso, que existem alguns problemas, algumas doenças que você tem um determinado sintoma que deixa claro que aquilo é autismo, algum sinal ou sintoma. No caso do autismo, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma grande influência genética. É extremamente comum aqui na Casa da Esperança, onde a gente atende 1.000 pessoas apenas pelo Sistema Único de Saúde, a gente ter vários familiares com autismo, né? Às vezes o pai, a mãe que trazem a criança, eles próprios têm também características autistas. Então, o diagnóstico é clínico de preferência, feito por uma equipe multiprofissional, né? Por quê? Porque o autismo, sendo um transtorno do desenvolvimento, ele é caracterizado por alterações, né, significativas na comunicação social e na comunicação social e na socialização, né? E também por um padrão mais restrito, repetitivo, de comportamento. Então, isso pode ser, por exemplo, desde as famosas estereotipias motoras, os movimentos repetitivos, ou em casos mais leves, assim, um hiperfoco em alguma área, em algum interesse, né? Assim, tem muitas crianças autistas, muito jovens já que têm esses interesses, assim, seja em dinossauros, seja em planetas, enfim, não é necessariamente aquele movimento estereotipado. E por que que tem aumentado tanto, né? Ainda ontem minha mãe perguntava isso, porque eu me lembro que quando eu me formei na faculdade, eu nunca tive uma aula sobre autismo e eu nunca tinha visto nenhuma criança com autismo. De fato, primeira coisa que é importante a gente saber é que os conceitos do que é autismo, eles mudaram. Então, o que se chamava de autismo na década de 40, 50, 60 e o que se chama hoje de autismo são condições distintas, né? Até 1994, só eram considerados autismo aqueles geralmente eram meninos, por isso a história da cor azul, que hoje já foi desmistificada. Então, eram crianças que tinham um comprometimento maior na sua capacidade de comunicação. Geralmente eram crianças ou não oralizadas, ou que falavam muito pouco, de forma ecolálica, repetindo o que a pessoa dizia, né, e não conseguia se comunicar de forma fluida, né? E também a interação social mais grave, crianças que geralmente tinham o flap, enfim, aquele autismo mais clássico, tal como descrito por Leo Kanner em 1943. A partir da década de 90, entram nos manuais nosológicos as formas mais leves, leves de autismo. Então, como a famosa síndrome de Asperger, né, que é o autismo sem comprometimento da parte assim, da inteligência, vamos dizer, a pessoa não tem deficiência intelectual e não tem uma deficiência na capacidade de falar. Muito pelo contrário, são crianças que às vezes falam de forma bem eloquente, parecendo pequenos adultos, ou como diria o Asperger, que foi homenageado com o nome Síndrome de Asperger, eram crianças que pareciam pequenos professores, né? E agora, recentemente, né, todos os clínicos do mundo todo, a gente começou a perceber que aqueles autismos que estavam descritos no CID-10 e do DSM-4, eles não correspondiam à nossa prática clínica. Existem inúmeras formas do autismo se apresentar. Então, daí se começou a defender, e isso já está refletido nos novos manuais nosológicos, no DSM-5 e no CID-11, o autismo como uma visão mais dimensional, né, de espectro, como se fosse um enorme arco-íris, né? Então, como nós temos muito mais autistas leves hoje sendo diagnosticados, como mudou o conceito de autismo, como, graças a Deus e ao esforço de mães, que foi a segunda fase do autismo, de profissionais do autismo, hoje é muito mais difundido, né? E agora com a difusão através dos próprios autistas, né? Que é a terceira onda do autismo. Então, a gente tem uma série de fatores, né? Que explicam a aparente maior prevalência do autismo, né? Se antes era uma condição rara, era, né, 3, 4 para 10 mil, hoje a gente tem 1 para 30, para 36, então, assim, é uma condição que não é rara, pelo contrário, é bastante comum. E a gente
tem a questão, como eu falei anteriormente, da mudança do conceito, né, do que é o autismo, que se tornou um conceito mais amplo, né, nessa visão dimensional, a maior capacitação de profissionais, de faculdades, de cursos sobre o autismo, uma maior difusão através dos meios de comunicação e um fenômeno mais recente, que são os próprios autistas, principalmente os autistas com nível 1 de suporte, ou autistas leves, formando organizações, a exemplo da Abraça, que surgiu aqui dentro da Casa da Esperança, que é uma organização brasileira, mas hoje existem outras, difundindo, falando na primeira pessoa o que é o autismo. A partir disso, existem pesquisas investigando se, de fato, são só essas condições ou tem aumentado mesmo, devido ao grande número. E aí tem algumas pesquisas, né, tentando ver, por exemplo, uma das explicações seria o fato das pessoas estarem casando mais tarde, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, os espermatozoides, eles são produzidos na hora. A mulher nasce já com aqueles óvulos que ela vai ter durante toda a vida. Então, pais mais velhos têm uma maior probabilidade de terem filhos autistas. Mas o fato, tentando resumir aqui, é que é mais diagnosticado, mais profissionais estão capacitados para difundir. Existe hoje, conseguimos levar para a grande imprensa, para os meios de comunicação, os autistas estão falando de si mesmos, as famílias estão falando de si mesmas, as famílias atípicas. E isso tem feito com que todos os candidatos aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro e no mundo estejam falando do autismo, porque há uma grande pressão em cima do poder público por políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce, o acompanhamento feito de forma respeitosa e com base em evidência científica ao longo de toda a vida de pessoas com autismo. Doutora Fátima, a gente viu, já pegando base do primeiro turno com relação a isso, né? Todos os candidatos que falaram em autismo falaram, aqui no caso no recorte Fortaleza, né? Falaram de centros e também alguns recortes de locais de candidatos fora Fortaleza, né? Em outros municípios do Brasil. No que esses discursos com relação a centros, o que isso é de positivo ou o que seria de não tão positivo assim para a vivência de quem é autista e de quem convive com a pessoa autista? Bom, o primeiro ponto que eu acho super importante é a gente saber que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, afeta desde os primeiros anos de vida, né? Já no segundo ano de vida, muitas vezes é possível você evidenciar essas características do autismo no bebê, mas o autismo ele não é uma doença e, portanto, ele não tem cura, ele é uma condição, né? Ele faz parte da diversidade humana, né? Como dizem os autistas, da neurodiversidade. Então, ele vai acompanhar aquela pessoa desde o nascimento até a criança autista vai virar um adolescente autista, um adulto autista e um idoso autista. Então, é importante que a gente saiba que essa pessoa autista, ela precisa ser acompanhada ao longo da vida. Então, eu vejo muitas pessoas falando a criancinha, os anjinhos azuis, nós vamos garantir atendimento às crianças autistas. Olha, eu vejo um monte de autistas que chegam aqui na Casa da Esperança, já que a gente atende todas as idades, dizendo, olha, doutora, com 10 anos ele foi convidado a se retirar. O local tal só atende até 8 anos de idade. Então, isso é uma coisa grave, porque o autismo, cada idade vai ter seus próprios desafios. Um adolescente autista precisa de suporte. A família desse adolescente autista precisa de suporte. Eu tenho aqui uma paciente com 70 e poucos anos e ela é colossomidada, ela teve outros problemas, como qualquer pessoa idosa que pode ter, né? E é difícil para os hospitais, para o sistema de saúde absorver as especificidades dessa clientela. Então, eu acho que esse é um desafio para a saúde pública. A gente tem que pensar em políticas que sejam não para crianças, mas para todas as faixas de idade. Uma outra coisa que é importante eu vi candidatos, eu não vou citar, e graças a Deus não foi só um, eu vi alguns candidatos falando de criar uma cidade dos autistas. Eu até me senti muito mal com isso. Eu me lembrei que quando eu era estudante de medicina, a gente visitava o leprosário, que era o lugar das pessoas que tinham hanseníase. A gente não quer uma cidade dos autistas, a gente quer que a cidade de Fortaleza ela possa ser visitada, vivida, vivenciada pelos autistas e por suas famílias. Então, nesse sentido, é preciso
uma grande força-tarefa para a gente capacitar, principalmente dentro da rede pública de saúde, desde a atenção básica para que os agentes de saúde eles já possam identificar nas visitas da família e na comunidade os primeiros sinais para que essa criança possa ser referenciada para um diagnóstico e possa receber atendimento precoce e possa poder se desenvolver com mais plenitude, né? Porque existem janelas do desenvolvimento. Uma criança que é diagnosticada aos 2 anos, aos 3 anos, ela tem uma chance muito maior, se receber um atendimento adequado, de se comunicar, de melhorar sua interação social, de poder ver resolvidos algumas crianças que têm comportamentos, assim, às vezes, automutilatórios, ou, enfim, de aprender a se regular emocionalmente, né? Porque autistas têm problemas sensoriais e, às vezes, por isso, a pessoa pensa que é só uma birra, mas não é. Às vezes é uma luz no ambiente que está incomodando, é um som que está incomodando, são os barulhos do vizinho que está incomodando. Então, é importante que a cidade possa ser mais acolhedora e mais inclusiva. A escola, inclusive, as creches, as escolas, principalmente. Então, é preciso que um autista que precise, por exemplo, de um dentista, ele possa ser acolhido. Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes, eu sei que existem alguns dentistas já se especializando nisso, mas é preciso que ele possa ir a qualquer dentista e poder ser atendido e respeitado nas suas especificidades, para que não aconteça como ainda hoje muitos autistas precisam de serem sedados, de tomarem anestesia para fazer qualquer procedimento odontológico. Então, assim, claro que devem existir centros especializados, e sim, isso sim, para o atendimento. A gente quer inclusão na escola regular, para que todo mundo possa conviver junto, mas a criança precisa receber atendimento muito profissional. O adolescente precisa receber atendimento profissional. Então, é preciso que existam centros que possam fazer as terapias, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né, a psicopedagogia, enfim, que possa receber o atendimento psiquiátrico, neurológico, enfim, todas as especialidades possam receber essa criança, esse jovem, esse adulto. Mas, para além disso, é preciso que toda a rede de saúde, os profissionais estejam capacitados, seja para identificar precocemente os sinais, seja para acompanhar essa pessoa ao longo da vida, né? Porque autistas também adoecem, também têm pneumonia, também precisam de hospitalizações e, principalmente, ficam adultos e envelhecem. Então, nós não queremos que os autistas sejam segregados numa cidade. A gente quer a cidade de Fortaleza para os autistas. Capacitar o pessoal dos transportes coletivos, o pessoal ainda hoje mesmo, que eu estou falando aqui, a gente tem aqui na Casa da Esperança um grupo chamado Neurodivergentes. Então, hoje, uma senhora que é autista e que tem os filhos também autistas, o menino dela, em nível 1, estava andando de bicicleta, e ele algumas coisas ele não entende. Parece que um policial pediu para ele parar, ele não parou. Ela teve a casa dela invadida e o pessoal entrou fortemente armado, uma casa de 3 autistas. Então, é preciso também treinar o pessoal da segurança pública, né, para que possa abordar de forma adequadamente essas pessoas neurodivergentes, né? E, enfim, nós não queremos, como eu disse mais uma vez, que eles fiquem segregados à parte. A gente quer uma cidade mais democrática, mais inclusiva e mais humana para os autistas e sua família. A questão das famílias é uma questão também fundamental, porque a gente sabe que existem autistas, existem inúmeros os graus, mas existem autistas que são não oralizados, que têm deficiência intelectual, que muitas vezes têm epilepsia de difícil controle associado. E o que eu vejo das famílias que a gente atende aqui, existe um número muito grande de famílias que contam só com a mãe e os filhos. Muitas vezes essas mulheres não podem trabalhar, não têm com quem deixar suas crianças, vivem apenas do Bolsa Família, às vezes entram num nível de estresse muito grande. A gente sabe que o índice, inclusive tem um índice de suicídio bem maior. Então, essa mulher, essa mãe, essas famílias também precisam de suporte psicológico, de apoio multidisciplinar, para que elas possam viver, apoiar os seus filhos também com dignidade e com saúde.
Pois é, a senhora falou num pontos muito importantes nesse sentido, né? E com relação também à questão do acolhimento. Eu queria saber da senhora quais são esses pontos importantes para a sociedade como um todo, de se colocar o autista, né, como direito em qualquer lugar que ele quiser, assim como a sua família. Quais são os ganhos que tanto a pessoa autista, como sua família, como a sociedade ganham, né? Quais são esses ganhos que essa união, né, essa vivência em comum pode proporcionar? Sim, eu acho que é preciso desmistificar, né, o autismo. É preciso que a gente saiba que o autismo é uma condição humana, né? E nesse sentido, o autista é um cidadão de direito, né? E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da inclusão escolar, é muito bacana que uma criança pequena aprenda a conviver também com as diferenças. Então, quando eu tive o meu filho mais velho com autismo, o Jordano, né? Na época eu não sabia que o Alexandre, que era o mais velho ainda, o primeiro filho, a gente achava só que ele era superdotado. Só depois, né, inclusive, que aquele tipo de autismo foi considerado autismo. Então, o Jordano, ele foi excluído da escola regular, né? E depois tinha uma escola especial que atendia autistas aqui na cidade de Fortaleza. Quando ele completou 13 anos, ele foi convidado a se retirar, porque ele estava um desafio próprio da idade, ele começava a gritar, ele estava com um comportamento mais difícil. E foi por conta disso que a gente criou a Casa da Esperança, né? Então, o que acontece? Hoje, depois, a minha filha caçula, a Tereza, que eu adotei ela tinha 2 anos e 7 meses, já adotei sabendo que ela era autista. A Tereza já teve uma vivência completamente diferente. Ela já existia a lei que garantia o direito dela estudar, então a Tereza é uma moça super inteligente, que tem muito orgulho de ser autista. Às vezes ela vai, uma vez ela foi para o filme com uma parenta nossa e esqueceu a carteira de estudante, ela disse, mas não tem problema, eu tenho o meu laudo. Aí a pessoa disse, mas por que você vai dizer que é autista? Você nem parece, mas eu sou autista, com orgulho, né? Eu acho bom dizer que eu sou autista. E assim, quer dizer, já foi um outro momento, né, que a gente vê, né, e hoje o Alexandre, o meu mais velho, né, que já foi diagnosticado mais tarde, hoje ele, graças a Deus, é diretor de educação inclusiva no MEC, né, então ele já está aí, ele viu a vivência da nossa família e ele está aí ajudando nessa luta também por inclusão. Mas, como você me pergunta, é muito importante que as pessoas entendam o que é o autismo, né? Eu me lembro que uma vez o Jordano era numa peça de teatro, ele era pequenininho, e eles não nascem muito com noção do que é propriedade privada, era uma das coisas que mais me chamava a atenção. Tipo, se você estava na praia e tinha uma comida aqui, e na mesa vizinha tinha outra coisa, ele podia ir lá e pegar, né? E você vai ensinando. Mas muita gente que é desinformada pensa que é porque as mães não sabem educar os filhos. Então, aquela velha culpa sempre da mãe, né? Houve um tempo em que se dizia que o autismo era culpa da mãe, a mãe não amava adequadamente o filho. Hoje a neurociência já prova que existem evidências de diferenças desde os primeiros anos de vida, no cérebro, no sulco temporal superior, em várias estruturas que são responsáveis pelo que a gente chama hoje de cérebro social. Então, essas teses, elas caíram por terra, né? Então, hoje a gente sabe que é uma diferença neurobiológica, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas antes havia ignorância, inclusive nesse sentido, né? E é importante também, essa mãe, ela não pode ficar se sentindo. Eu passei por isso nos primeiros anos na escola regular com o Jordano. Era como se a escola estivesse fazendo um enorme favor, né? A mãe tinha que pagar uma pessoa para ficar com ele. Então, graças a Deus, a gente já conseguiu algumas leis que garantem quando toda criança autista precisa de suporte. Eu tenho uma jovem que faz parte do grupo neurodivergente, ela não tem essa história de autista sem suporte. Assim, falta de suporte é abandono, né? Então, aliás, todos nós precisamos uns dos outros. Mas é muito importante, não basta a lei garantir que a criança esteja presente na creche ou na escola. É preciso que, de fato, as pessoas abram os olhos e façam as adaptações necessárias para aquela criança não só estar presente no ambiente escolar,
mas que ela possa realmente se desenvolver do ponto de vista cognitivo, que ela possa aprender. Eu vejo aqui muitas crianças que estão na escola e que às vezes têm mais dificuldade de aprender a ler, a rota lexical é diferente, a forma de ensinar. Então, a gente ainda tem muito que aprender. A presença dos autistas leves nessa história é muito bacana para a gente entender muitas coisas. Eu aprendo todos os dias com os autistas leves, que são oralizados. A gente entende, por exemplo, que muitas vezes uma crise é porque tem uma luz que está doendo, que está machucando os olhos, ou porque tem um barulho. Às vezes tem um barulho sutil, mas que machuca os ouvidos, né? A questão tátil também, às vezes tem uma hipersensibilidade tátil. Então, é importante que os ambientes... É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deficiência física e precisa de uma cadeira de roda, a gente já sabe, ou de um elevador, né? Eu tenho um amigo meu, Vitor, que é jornalista também, ele disse que foi colocado na comunicação o elevador por conta dele, porque assim, não tinha nenhum jornalista que fosse precisar, que não pudesse subir escadas, né? Então, da mesma forma, os autistas também vão transformar esse mundo num mundo mais inclusivo, se eles forem respeitados, né? Então, muitas vezes, é um som, né? Às vezes é preciso mudar, na verdade, as adaptações não são rampas para os autistas, né? Mas são mudanças no ambiente, né? No sentido, às vezes, são adaptações sensoriais para que aquela pessoa possa sofrer menos, não sentir dor e poder acompanhar o ritmo da escola regular ou do ambiente de trabalho. Então, são mudanças no ambiente físico, são mudanças atitudinais, né, de respeito, no tom que você fala com a pessoa, que pode ajudá-la a se comunicar e a se relacionar e a se desenvolver e poder dar sua contribuição para a sociedade. Respeitar os hiperfocos, muita gente quer tirar os hiperfocos. Eu atendi aqui na Casa da Esperança, na época da pandemia, um jovem, posso até citar o nome dele, que é um case, vamos dizer assim, de sucesso. Ele chegou para mim e com um filho já autista e bem casado, eu disse: você está muito bem, meu filho. Só falta você me dizer que está ganhando bem, porque ele era formado em ciência da computação. Eu disse: o que é que a senhora chama de ganhar bem? Aí eu dei um chute, eu digo: sei lá, você está tão jovem, se você estiver ganhando 5, 6 mil reais, eu vou achar que você está legal. Não, doutora, quando o mês está muito ruim, eu faço 40. Como assim? Aí ele disse: olha, eu estou aqui sofrendo na pandemia porque tem pessoas morrendo, mas o fato de eu estar trabalhando dentro da minha casa está sendo muito bom, porque eu adoro estar em casa, eu gosto de trabalhar, eu sou formada em ciência da computação e minha expertise, meu hiperfoco é segurança de dados. Então, hoje eu trabalho com grandes multinacionais e os maiores bancos do Brasil. Então, no mês que está ruim, eu faço 40 mil. Ele me apareceu depois da pandemia, voltou, disse que tinha saído da multinacional, tinha criado a própria empresa dele de segurança de dados, já tinha 12 funcionários, e eles até começaram a vir aqui também. E o que é importante é que esse hiperfoco dele, ele virou um motivo de sucesso na sua profissão, né? Se você for, por exemplo, hoje no Vale do Silício, as pessoas que estão revolucionando a comunicação e a interação social no mundo são autistas. Então, é importante saber que os autistas, aliás, como todos nós, nenhum de nós tem todas as inteligências, né? Hoje em dia, ninguém é capaz de pintar, dançar, falar bem no microfone, escrever livros, falar de filosofia, enfim. A gente precisa de todas as inteligências, né? Os autistas têm uma deficiência no que a gente chama de cérebro social, mas eles geralmente têm uma capacidade de sistematização boa, que é a capacidade de detectar padrões. Daí a gente vê tanta gente, às vezes, fazendo sucesso na área de informática, na matemática, na pesquisa, né? Em várias áreas, né? Aqui na casa, os 2 médicos que trabalham junto comigo também são autistas, a gente tem muitos profissionais da casa, a gente dá uma preferência, inclusive, né? Então é preciso que as pessoas, os empregadores também se abram para essas pessoas, que elas têm um estilo cognitivo mais rígido, elas gostam de cumprir as regras, enfim, os protocolos, e são pessoas assim, muito bacanas. Meu marido, que é psicoterapeuta, ele sempre diz que acha que convive com as melhores pessoas do mundo, e eu também acho a mesma coisa. E, enfim, é preciso que a gente pense, e eu acho que aprender a conviver com o autismo também é descobrir um mundo novo, né? Porque a tragédia que tem com o autismo,
O fato de terem autistas, adolescentes e adultos que se suicidam 10 vezes mais do que a população neurotípica, de ter tanto sofrimento para os autistas e suas famílias, não vem do autismo somente, vem principalmente das barreiras que existem, né, ambientais, do preconceito, da falta de política pública, da falta de apoio para os autistas e para suas famílias. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Sempre muito bom conversar sobre esse assunto e ainda mais com a senhora a gente esclarece muitas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Para mim é sempre muita alegria contribuir para difundir o autismo e os direitos das pessoas autistas e suas famílias. Muito obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.